passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Temos aqui uma das passagens muito ricas da Bíblia, no começo do reinado do rei Salomão, e um pouco antes nós vemos que Deus, que o amava muito, disse que ele pedisse o que quisesse. Salomão poderia ter pedido riquezas, glória, honras, isso e aquilo, mas Salomão apenas pediu sabedoria a Deus. E realmente Deus lhe deu sabedoria. Ele é conhecido como um dos homens, talvez o mais sábio que toda a Bíblia relata. E aqui nós temos o rei exatamente demonstrando que a sua sabedoria, ela vinha do alto. Nós vemos o rei demonstrando que Deus, na verdade, havia respondido a sua oração, que Deus havia atendido ao seu pedido e que lhe havia concedido a sabedoria que ele tinha pedido antes. As duas mulheres, duas prostitutas, moravam juntas, e a Bíblia deixa bem claro isso, que uma deu à luz e somente 3 dias depois é que a outra foi dar à luz. Ora, a primeira teve 3 dias para se acostumar com aquela criança que lhe nascera. E a outra mostra que, além de prostituta, ela também era uma mulher desleixada, descuidada, porque ela se deitou sobre a criança e ela mesma matou a criança. E ainda era mau caráter, porque ela pegou e simplesmente trocou as crianças, colocou o seu filho morto, nascera 3 dias depois do outro, no colo da mãe, que dormia,
e pegou o filho da outra, querendo que ela aceitasse que aquela criança morta era seu filho. E, por certo, a discussão foi tão grande entre as duas e o caso teve que ser levado à presença do rei, para o rei decidir o que faria. A princípio, não precisava, se a gente pensar direitinho, amados, talvez não precisasse Salomão ter agido como agiu, porque pela história já se poderia deduzir quem estava mentindo. Não precisa, às vezes, nem ter tanta sabedoria do alto para ter o discernimento. A mulher tinha tido filho há 3 dias antes da outra. E às vezes, até pela própria maneira de falar, a gente tem condições de tirar conclusão. Mas Salomão, ele foi muito inteligente. Que é que ele diz? Na sequência da palavra, no verso 23. Então, disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto é teu filho. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Que decisão do rei, hein? Traz a espada e vamos dividir. Pronto, a gente divide. Estão brigando? Então vamos dividir. Vai uma parte para um lado da criança e outra parte para o outro. A criança indefesa, inocente, não precisava passar por isso. 2 mulheres brigando entre si, sem conseguirem se acertar. Uma estava errada, a outra estava certa. Na verdade, se vê aqui que uma havia provocado todo este incidente e a outra, coitada, quieta no seu lugar, na verdade estava sendo uma vítima, mas ambas foram levadas na presença do rei para o rei julgar a sua causa. Mas tinha uma criança indefesa, precisava de muitos cuidados, era um bebê, mas a decisão do rei foi aplicar a espada para dividir a criança. E aí a verdade apareceu. Que coisa linda você vê aqui. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Ela preferiu abrir mão daquela criança. Sendo a mãe, ela preferiu abrir para não ver a criança dividida. Essa tinha um coração de carne. Ela não queria ver a criança dividida. Imagina o sofrimento nesse coração de ter que, na presença do rei, abrir mão do seu filho amado, que ela tanto amava, preferiu abrir mão e cedeu a outra para não ver a criança dividida. E a outra? A outra, será que tinha um coração de carne ou tinha um coração de pedra? O que foi que a outra fez? Vamos ver na palavra. Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja, dividiu antes. Não se importou se a criança ia ser dividida, porque uma criança dividida é uma criança morta.
Uma criança dividida é uma criança morta. Quem não se importa de ver uma mulher inocente sofrer? Quem não se importa de ver uma criança indefesa sofrer e vai em frente em seus propósitos, quer ver o desmantelo mesmo? Não se importa com as consequências. Nem meu, nem teu, pode matar. Mas como a sabedoria de Salomão era a sabedoria divina, a sabedoria do alto, Salomão soube, neste caso, como agir. Se a sabedoria fosse só dele, talvez ele tivesse mandado repartir a criança realmente. Porque é assim, o homem às vezes tem a visão muito limitada, é muito imediatista, quer resolver logo a situação, e para resolver logo a situação de tensão que se cria, mete os pés pelas mãos, não ouve a Deus, toma a decisão precipitada e mata a criança. A prova de que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria que veio do alto é que simplesmente então o rei, no verso 27, termina a história. Então respondeu o rei e disse: dai a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quando a sabedoria vem de Deus, nas situações às vezes mais complicadas e de mais tensão, mas quando se tem Deus, quando se busca Deus, quando se busca a direção de Deus, as pessoas nos respeitam, passam a nos admirar ainda mais, porque as decisões que tomamos são na direção de Deus. Mas quando tomamos decisões levados pela pressão das circunstâncias, não buscamos a direção de Deus, as nossas decisões fazem muitas pessoas sofrerem, porque se Salomão tivesse matado aquela criança, quanta gente ia sofrer. Mas felizmente Salomão não tomou essa decisão. Ele não judiou daquela pobre mulher que não tinha culpa de nada, e muito menos da criança indefesa que precisava de todos os cuidados. Quando a sabedoria do homem, quando não busca a direção de Deus, perde-se o respeito das pessoas, perde-se o temor das pessoas, perde-se o controle e, o que é mais triste, perde-se a comunhão com Deus. Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus.